que esse dia termine tão bom quanto começou. Temos esperança para isso e também temos responsabilidade para responder os nossos compromissos, que eles sejam trilhados e calcados na ética cristã. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 13. Salmo de número 13. A temática da abordagem de hoje vai ser quando a alma precisa gritar. Quando a alma precisa gritar. E olhe que vai ser uma mensagem voltada para entrar em rota de colisão com algumas mensagens evangélicas que nós encontramos no dia de hoje, viu? E nós vamos ver que lamentar é coisa de quem tem relacionamento com Deus. Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos ao Senhor. Amoroso Deus, de misericórdia e bondade, toma assento conosco nessa manhã. E o Senhor sabe como nos encontramos, cada um de per si, as suas idiosincrasias, suas dificuldades, suas dores, suas maquiagens, para não apresentar nenhuma fraqueza diante de ninguém. Mas de Ti não temos como esconder. Que o nosso relacionamento seja sincero, sem cera, sem máscara, e que Cristo seja esse intermédio entre a minha dor e a Tua possibilidade, entre o meu fracasso e a Tua mão forte, entre as minhas agonias e o Teu refrigério. Ó bondoso Espírito Santo, acalenta-nos de forma cândida a nossa alma nessa manhã. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Quantos de vocês nessa última semana choraram? Quantos de vocês nesta semana que passou perguntou: vale a pena seguir a vida? Vivemos numa cultura onde cada vez mais se torna estranho o comportamento social de cada um de nós. No Instagram é só alegria. Fora da tela que ilumina o nosso rosto, mas parece que não tem capacidade nenhuma de trazer luz ao coração. Quando essa tela se apaga, a tristeza, a dor, parecemos que somos descartáveis. Basta uma tela estar ligada, que aquele comportamento belicoso, de ira, de intriga, já põe um sorriso platônico, disfarçado em alegria verdadeira, só por causa do clique, do que vai ser captado. Mas uma coisa é certa: tem muito sofrimento na nossa alma. E parece que nem sempre a igreja é o melhor lugar de a gente chorar as nossas dores. Porque quando a gente chega diante de algumas vezes, de alguns cultos, de algumas expressões culticas religiosas, as pessoas dizem assim: pare de sofrer, deixe de chorar. E começam a dizer versículos e mais versículos da Bíblia
E até dizer assim, parece que você não é nem cristão, nem crente, nem temente a Deus. Como se de fato isso estivesse nos ajudando. Como se tivesse de fato isso entrando na nossa alma. Como se não tivesse dor verdadeira em nós. Muitas vezes, não é de versículo da Bíblia que nós precisamos. É de um silêncio que respeita a nossa dor, a nossa humanidade, a nossa carência. Não é por falta de fé, mas é porque estou sofrendo e há dores terríveis em mim. E muitas vezes, talvez o seu abraço, a sua educação, me ter, mesmo sofrendo, ao seu lado, que não está sofrendo, já me dá muito consolo. E parece que é nessas dores da vida que começa a criar potencialidades, pensamentos, outrora nunca inimaginado, passam a tomar conta da gente. A primeira crise que eu tive quanto à questão de negar o meu sofrimento, de passarem para mim a ideia de ser um surrealista, de negar o sofrer, foi quando alguém da igreja faleceu, alguém muito próximo. E depois eu tentei colocar em prática o que me ensinaram. É que no luto nós não choramos. O nosso querido já está com Deus, está bem melhor que nós. Eu aceitei isso sem refletir, sem trazer reflexões sinceras à luz da palavra de Deus. Mas essa pessoa, por mais próxima que fosse, não era do meu sangue. Mas quando aos 13 anos eu vi o meu pai num esquife, num caixão, na sala de casa, com os seus amigos, familiares, ao redor chorando, alguma coisa em mim dizia, por que você não chora? Por que você nega a sua dor? Porque eu ouvi dizer, aos 13 anos, que cristão, que crente não chora com a morte do outro. Eu até entendo quando a morte do outro não é tão próxima à minha, mas quando é a minha dor, a minha família. E eu me lembro que parece que eu estava tirando 10 numa prova, mas 0 sendo reprovado no sentimento da minha alma. De forma cognitiva eu já estava perfeito, plenamente ciente de que esse é o conhecimento que estão me passando. Mas ainda eu estarei sempre um produto que nunca vai estar terminado, nem na eternidade. Haverei aprender e haveremos de aprender muitas coisas até na eternidade. Esse é o salmo que nós iremos enfrentar hoje. Hoje eu quero falar sobre algo que a igreja moderna esqueceu: o lamentar. E é legítimo o lamento. Esse salmo é um lamento que não tem resposta, mas é um lamento sincero, que não nega a dor, a angústia, a aflição. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento de máscara, onde o meu silêncio é como se fosse a minha aceitação cândida diante do sofrimento que eu passo pela vida. Veja, quando a alma precisa gritar, e cá para nós, a alma precisa gritar de vez em quando, viu? E como ela grita, mas muitas vezes é no volante do carro sozinho, muitas vezes é em casa, quando todos saem, ou muitas vezes quando estou na minha caminhada com o meu pet. Quantos gritos, ou dentro de um banho de mar, eu grito bem alto para que ninguém me escute. A alma precisa gritar. Olha o que diz o texto, por favor. Em 2 versos, Davi fala 4 vezes até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Quando a alma precisa gritar, primeiro nós temos que entender que há lutas internas em nós, lutas intermináveis, traumas profundos, que eu te digo que talvez o teu encontro com Cristo, a salvação que Ele te deu, redimiu, talvez nunca tire esse trauma nessa vida, nessa esfera de tempo que nós temos. Só na glorificação, sim, porque eu acredito que na glorificação não haverá nenhum trauma mais presente. O nosso encontro com Cristo já trouxe paz com Deus, relacionamento espiritual perfeito, mas há traumas, e muitas vezes até traumas que eu passei a ter depois que entrei na religião, dores profundas. Minha decepção, meu desencantamento nunca está em Cristo,
mas na vida. E Ele faça parte sempre, 100% do meu caminhar. Vamos ver algumas lutas internas que nós temos, quando os seus sentimentos gritam mais alto que sua fé. Olha o que Davi diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Primeira coisa que eu quero dizer para você, olho no olho, gente boa, gente amiga. Deus não tem medo das suas e das minhas palavras. Deus não tem medo nem das minhas nem das suas palavras. Deus não é um profissional, técnico, frio, que até diz assim: opa, você passou do limite. Deus não tem medo das suas palavras. Até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar isso? Até quando o Senhor não vai intervir? Olho no olho, gente boa, gente amiga. Você pode perguntar, mas talvez você não tenha resposta, porque Deus não tem a obrigação de responder. Foi assim com Jó, que perguntou 16 vezes a Deus: Senhor, por quê? Por quê? Por que eu sofro? Por quê? Por quê? E o céu não respondeu uma das perguntas. Deus não tem a obrigação de responder, mas olho no olho, gente boa, porém Ele jamais deixará de intervir, mesmo sem responder. Ele tem sido socorro bem presente nas horas das nossas aflições. Sabe, Davi não está sendo educado aqui. Ele está sendo educado. Ele está compondo, inspirado, iluminado por Deus, um cântico que não mostra educação. Não, nunca diga assim a Deus: até quando? Bondoso Senhor, dentro da tua economia, quando o Senhor vai intervir? Mas isso é muito polido, isso é muito religioso, isso é muito etiqueta cheia demais. A alma, quando entra em profundo desespero, ela não procura as melhores palavras. Estas estão aqui, na fase cognitiva. Mas quando é dor profunda na alma, é sem arrudeio, papo reto: Deus, até quando o Senhor não vai intervir? Deus, até quando o Senhor não vai mudar a sorte da minha vida? Deus, até quando? Gente boa, gente amiga, ele pergunta até quando 4 vezes em 2 versos. É quase como se ele estivesse gritando: Senhor, o Senhor não está me ouvindo? Até quando? Eu paro de forma retórica para perguntar a vocês: até quando? E nós temos os nossos até quandos. Eu reflito muito quando eu vejo uma criança dos 10, 12 anos pedindo perdão pelos seus pecados. Eu digo: será que ela entende a profundidade do que ela está fazendo? Ou apenas está sendo intermediada a pensar por outro, a levar? Quero crer que temos que ensinar a todos a confessar os seus pecados. Mas talvez não seja uma criança que diga até quando. São pessoas que já sofreram decepções profundas, amargas, irreparáveis, que pergunta até quando. Porque essa mesma criança que está aborrecida, se chegar com alguma coisa doce, ou dizendo assim: vamos passear, algum outro ponto que tire do fulcro da dificuldade, ela já muda, já enxuga as lágrimas e diz assim: bora, vamos, eu te perdoo, vamos. Mas um homem de 55 anos, que está falando para vocês: não é todo doce que muda já a minha atitude, não é todo convite. Há muita amargura que só Deus pode tirar. Até quando, Senhor? Repare que Davi está dizendo: você me esqueceu? Lê comigo o verso 1 e 2 a uma só voz. A uma só voz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi está dizendo assim: o Senhor está me ignorando? Se esquecer é ignorar. Ele está dizendo assim: você está escondendo o seu rosto. Isso é uma alienação completa. Quem é da área jurídica aqui, Daniel? É isso, é uma alienação completa.
Até quando terei tristeza no meu coração? Ele está emocionalmente exausto. Ele está assim: eu estou exausto. Tudo bem que papai, mamãe, meus familiares e amigos até estejam longe de mim, mas o Senhor, que é transcendente e imanente, que está presente em todo canto, eu estou sentindo meu coração vazio, abandonado até por ti. Até quando, Senhor? Até quando? Olha o que ele diz: até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele se sente derrotado. Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele está derrotado. Olho no olho, gente boa. E sabe o que Deus faz com os pedidos de Davi? Sabe o que Deus fez com o clamor de Davi? Nada. 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 Ele não respondeu neste salmo nada. Há dias que Deus não irá nos responder. E a esperança é para o amanhã, não para o hoje. Talvez Deus não te responda hoje, mas isso não te dá força para perder a esperança do amanhã. Neste salmo, Deus não respondeu a Davi. Em outras oportunidades, sim. Por favor, saia dessa arquibancada que diz: só é vitória a vida do cristão. Eu determino que você, a partir de hoje, é o vencedor. Ah, se fosse assim, eu pagava caro, eu comprava esse bilhete premiado, eu fazia de tudo para dizer: eu quero esse bilhete. Mas não é assim. Há dias que o Senhor não responde. E por mais que os coaches, por mais que o pensamento positivo evangélico atual da América Latina negra esteja perfilando essa ideia: vai dar tudo certo, em nome de Jesus, já deu certo, abençoado. É apenas comércio, porque a dor da minha alma tem: até quando o Senhor não vai cuidar de mim na minha alma? Eu estou cansado dessa arquibancada de comércio religioso, que me dá pseudas esperanças, mas é o Senhor que é a minha paz. Davi está questionando. Mas também Davi não se sente castigado em perguntar a Deus. O que me encanta nesse salmo é que Davi não se sente castigado, amaldiçoado em perguntar a Deus até quando. Isso é relacionamento de fé. Não diga isso: até quando, ó Deus, o Senhor não vai intervir? Até quando, Senhor? Até quando? Pode perguntar, isso não é pecado. Isso é relacionamento. Isso é: o véu foi rasgado, eu não preciso de um sacerdote para intercambiar a dor do meu coração para com Deus. Basta apenas a cruz. É nele que está o meu diálogo, o meu representante diante de Deus. Não é pecado perguntar: até quando, Senhor? Não é pecado gritar: Senhor, eu não aguento mais. Não é pecado lamentar. Vamos continuar, gente boa, gente amiga. Veja comigo o verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? É interessante. Isso significa que ele estava tentando resolver tudo e descobriu que não tinha resposta. Ele diz: até quando? Eu não consigo mais, eu não faço mais, eu não tenho esboço capaz de resolver. Travou tudo, minha cabeça está travada. Senhor, eu estou no labirinto, não tem mais saída. Já pensei tudo que eu podia. Até quando o meu coração vai estar assim? A minha vida vai estar assim? Sabe, ele diz assim: até quando consultarei com a minha alma? Até quando eu estarei dizendo: vamos tentar alguma coisa? Vamos levantar, dar a volta por cima. Aí acorda 5 da manhã e diz a mesma coisa. No outro dia, eu consulto minha alma e a minha alma não tem saída, perspectiva, horizonte, não tem fuga nenhuma.
eu estou perdido na minha alma, eu consulto a minha alma. Faça isso. Você aprendeu na academia, você aprendeu no seu mestrado, no seu doutorado, aprendeu a fazer tais coisas. Faça isso. Eu consulto a minha alma e a minha alma não me dá saída. Senhor, eu sei que o modo comum de resolver meus problemas é através da minha alma, do que eu sei, mas nem tenho saída, não há resposta em minha alma, e nem vejo o Senhor soprando esperança em saída. O teu silêncio me perturba, ó Deus. Até quando? Observe. Significa que ele estava tentando resolver tudo sozinho, criando planos, imaginando saídas, dependendo de sua própria experiência e aptidões. Crer e viver sem tramar não é fácil. Crer e viver sem tramar não é fácil. Os nossos problemas não estão no que cremos, é no que tramamos com a nossa alma e da nossa alma. Os que confiam no Senhor não tramam, esperam com paciência. Só que nós vivemos num mundo moderno tão grande que a crença, ela fica colocada no canto de parede para que a gente possamos tramar soluções a partir de toda a nossa postura de conhecimento. É um perigo muito grande também entregarmos aos nossos sentimentos, plenamente aos sentimentos. Porque talvez esses sentimentos, que na sua maioria são enganosos. Porém, o céu pode estar repleto de nuvens, mas por mais que ele esconda o sol, nós sabemos que há um sol sobre as nuvens. O que é lamento? E o que não é lamento? O que não é lamento, deixa eu ser claro, porque tem diferença. Lamento não é murmurar. Lamento não é murmurar. Murmuração é quando você reclama de Deus para outras pessoas. Isso é murmuração. Quando eu reclamo de Deus para outras pessoas. Lamento é quando você reclama com Deus, direto para Ele. Murmurar, eu digo, de Deus a outras pessoas. Lamentar, eu digo, Senhor, eu não aguento. Estou reclamando contigo, eu estou lamentando diante de Ti. Lembra do Salmo 137, quando estávamos na Babilônia, no rio, dizia assim, canta para nós. Dizia assim, como é que podemos cantar, se nós não temos alegria? Mas eu não me esqueço de Deus nem de Israel, diz o Salmo. Se isso acontecer, que se seque a minha língua e se seque a minha mão. Lamentar e dizer, Deus, eu não aguento. O Senhor pode? A questão não é se Ele pode. Olho no olho, gente boa, gente amiga. Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. A questão é se Ele quer. A questão é se diante da economia dEle, do trajeto dEle, Ele vai intervir. Deus pode todas as coisas, mas não sei se Ele quer todas as coisas na minha vida e na tua vida, como eu e você quer. É totalmente abscôndido esses dois pensamentos. Minha crise com Deus não é um Deus que não pode, Ele pode todas as coisas. Minha crise com Ele, no meu lamento é, por que, Senhor? Muda isso logo. Lamento não é desistir de Deus. Lamento não é desistir de Deus. É o oposto. É se recusar a abandonar um relacionamento, mesmo quando dói. Lamento não é desistir de Deus. É se aproximar de Deus e crer nele, mesmo quando dói. Abusar da minha filha de 6 anos. Minha filha tem trauma. Abusar do meu filho tem trauma. Matar o meu filho com um pistola na cabeça dele. A minha família está totalmente destruída. Mas eu lamento, Deus, por que, meu Deus? Eu lamento, mas eu me aproximo de Ti, mesmo doendo, saio crendo que o Senhor é o meu Deus. E não vou dizer a ninguém, nenhuma murmúria do meu Deus, mas Ele vai saber, Ele sabe a dor, a dimensão, Ele sabe a profundidade, a largura e a altura da dor da minha alma, mas eu vou falar para Ele.
Eu não quero apenas que ele saiba oniscientemente, mas que ele saiba desse ser livre, que o adora, livre em Cristo Jesus, a minha dor, a minha angústia, a minha aflição. Eu não quero que ele fique apenas no mundo do seu conhecimento, mas da minha experiência, da minha dor. Ele ouvirá dos meus lábios o meu choro, a minha angústia, o meu pranto. Eu lamentarei diante do meu Deus e vou dizer: ainda que o Senhor não resolva, eu continuarei sendo teu servo, eu te adorarei, porque não há outro Deus igual a ti. Lamento não é pecado. Fingir que está tudo bem quando não está é que pode ser perigoso. Talvez seja perigoso fingir quando tudo não está bem. Talvez seja perigoso para você e para a sua alma. Conheci, e aqui é uma história real, conheci uma mãe que perdeu seu filho com 8 anos de idade, num acidente. Na primeira semana, a igreja, os irmãos, cuidando, abraçando, recomendando, fazendo o que devemos fazer com respeito, com educação, conforme nós cremos, com amor cristão, com caridade cristã. Mas, depois de um mês, eu via nos corredores da igreja que eu pastoreava outrora, alguém dizer para ela assim: você precisa ter fé. Ele está no lugar melhor. Deus tem um propósito. Ela me disse, vou ler literalmente o que ela me disse: pastor, eu sei que Deus tem um propósito, mas hoje eu não consigo ver este propósito. A dor é imensa. Eu entro no quarto do meu filho e vejo a caminha dele, o guarda-roupa. Eu não vejo qual é o propósito daquilo ali, da ausência dele. Qual é o propósito, pastor? Eu não vejo. Hoje eu só consigo chorar. E ela chorou, chorou. E na igreja, sinto que eu não posso chorar. Sinto que preciso estar curada. Na igreja, eu não consigo chorar, porque sinto que eu tenho que estar curada. Como, pastor? Como eu posso ir para a igreja, se lá eu não posso chorar? Que aqui nós possamos ter pessoas que choram com os que choram verdadeiramente e se alegram com os que se alegram verdadeiramente. Nós falamos, acompanhei ela, porque em vez de deixá-la lamentar, tentamos consertar as dores das pessoas com versículos prontos que talvez ela não escute. Não tente consertar a dor do outro se você não sabe a extensão dessa dor. Talvez você piora essa dor. Davi nos ensina diretamente. Ele diz: Senhor, minha alma está em tormento, meu coração chora cada dia. Olha o verso 2, lê comigo. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O interessante é que Deus deixa Davi falar. Olho no olho, gente boa. Deus te deixa, Deus me deixa falar das minhas dores, do meu lamento. E Ele continua sendo Deus, e eu continuo sendo filho por meio de Jesus Cristo. Amém. Não é pecado se lamentar. Vimos a questão do perigo interno. Vamos ver agora o perigo externo, quando a alma precisa gritar. Internamente, já vimos. Vamos ver agora externamente. Leia comigo o verso 3 e 4, por favor. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Há uma só voz, você pode ler comigo? Só assim eu descanso um pouco também a minha voz. Vamos lá? Atenta para mim, responde-me. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários,
vindo eu a vacilar. Perigo externo, quando a tempestade ao redor parece maior que Deus. Olha o que ele diz: atenta para mim, ouve-me, ó Senhor, Deus meu. 3 pedidos desesperados aqui encontramos. 3 pedidos de uma pessoa que está angustiada, desesperada, sofrendo frontalmente, de forma maiúscula, superlativa, dores insuportáveis, internas e externas. O primeiro pedido é: responde-me. Porque eu vou aos cultos de oração, desde pequeno, dos meus 15 anos, eu vou à igreja e escuto pessoas assim: Deus responde. Não há uma oração que Deus não responda. Mas não me ensinaram que não é na mesma hora que eu oro que Ele responde. Não é instantânea, não é agora, aperta o botão, chegou. Há um time, há uma distância. E nessa minha cultura, que tudo é descartável, nessa minha cultura que tudo tem que ser agora, aqui. Olha aqui a transmissão, gente boa, olha o que está acontecendo, fulano está morrendo. Desliga o celular e liga para o 190, 192. Não, eu quero que ele morra, eu quero filmar. É um descartável. Deus não tem essa celeridade cultural, ocidental, capitalista, de aparecer com seu sorriso na telinha do Instagram e ter 1 milhão de like, 1 milhão de curtida. Deus nem sempre responde na mesma velocidade da oração. E Davi está sofrendo e lamentando: responde-me. Não é por falta de clamor, não é por falta da prece, não é por falta de estar no teu templo, na tua casa. Ele diz: responde-me. Davi quer algum tipo de encorajamento. Ele sente que foi abandonado e que suas orações não estão surtindo efeito algum. Eu já senti assim. Estou falando de mim. Eu acho que você talvez não tenha passado por isso ainda, mas pode passar. De suas orações não serem respondidas e a ideia é de um abandono. Será que faz sentido orar mesmo? A gente se levanta, a gente está ajoelhado, ora. Aí em nome de Jesus a gente se levanta e diz: nada por dentro muda. Externamente, pior. Parece que as coisas começam a criar camadas e mais camadas de dores. E Davi está dizendo: responde-me, responde-me. Porque os meus inimigos estavam a 1 quilômetro, agora está aqui na porta da minha casa. Responde, o meu inimigo entrou dentro de casa. Responde-me, o meu inimigo está se exaltando. Tem hora que a alma tem que gritar e lamentar. Responde-me, foi o primeiro pedido. Ilumina-me os olhos, foi o segundo pedido. Isso se refere não apenas ao esclarecimento espiritual, mas também à vitalidade. A vitalidade: eu estou exausto. As forças físicas e emocionais eu não tenho mais. Ilumina os olhos, não apenas mostra que tem um bocado de anjos ao redor de mim. Eu não tenho nenhuma dúvida que os seres celestiais nos cercam e nos protegem, mas eles só irão ir além se Deus der a ordem. Mas Senhor, está tudo pronto que pode intervir, depende da tua ordem. Mas enquanto o Senhor não der a ordem, ilumina os meus olhos, dá força. Em outras palavras, que eu volte a ter vontade de comer. Ilumina meus olhos, me dá força para me levantar da cama, lavar o rosto e enfrentar o drama da vida. Senhor, ilumina os meus olhos para eu ter vontade de comer. E aí, não colocar nenhum tempero que estrague a minha família. Porque a vontade que eu tenho é acabar aqui tudo. Responde-me, Senhor. Ilumina os olhos. Olha o terceiro pedido. Responde-me. Atenta para mim. Ele é a primeira coisa, ele faz a súplica. Atenta para mim. Responde-me. Ilumina os olhos. A verdadeira preocupação de Davi era... Vem comigo o verso 4. Qual era a verdadeira preocupação de Davi nessa parte externa? Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijam os meus adversários, vindo eu a vacilar. Ainda que Davi estivesse preocupado com as suas necessidades pessoais, ou sua preocupação com família, ele não perdeu o foco. Sua maior preocupação era com a glória de Deus.
Nós cantamos um canto que diz: bem mais que o mar, bem mais que tudo. Isso só aponta para um Criador. Mas de toda a criação somos nós, os racionais. Não apenas que discernimos o certo e o errado, mas acumulamos informações milenares. E ainda não só temos a síntese e a antítese, temos a possibilidade de fazer algo novo com a própria síntese. De fazer algo novo daquilo que estamos descobrindo. E se eu colocar um outro ponto aqui, são sínteses inacabáveis. São poderes. Antigamente nós pensamos assim: se eu pegar 2 pedrazinhas e ralar assim, sai uma faísca, vou fazer o fogo. E se eu colocar mais algo, hoje eu tenho tantos propulsores, tantos power, tantas possibilidades que me levam até para fora da esfera terrestre. Mas ele está dizendo assim: que todo o meu ser e toda a minha preocupação primária, primeva, seja com a glória do Senhor. Por isso, ó Deus, quem sou eu para te dar conselho? Mas no meu lamento, qual é o ponto de equilíbrio no meu lamento? Se tudo prevalecer contra mim, contra a minha casa, contra a minha vida, qual é o testemunho da minha vida, do meu ser, do meu existir, para a tua glória? Ó Deus, se o Senhor não se importa comigo, e eu sei que o Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com a sua glória. Então, eu tenho certeza que a minha vida é para a tua glória, e a tua glória o Senhor se importa. Então, por favor, volta rápido a olhar para mim, a me ouvir e a me responder, em nome de Jesus. Gente boa, gente amiga, porque o meu inimigo, diz Davi, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra Davi. Ei, gente boa, sabe quem é Davi? Você sabe, né? É aquele que venceu o filisteu, Golias. É aquele que era conhecido nacionalmente. É aquele que é tido como o homem que lidera os cultos na casa, do tabernáculo do Senhor. É um homem que é expressivo, como adorador. É um homem conhecido. Deus, qual o sentido? Se eles prevalecerem, o que é que dirão entre as nações que o Senhor não intervém, que o Senhor não muda a sorte do seu povo? Sabe, é interessante. Não dê ao inimigo a alegria de me ver derrotado. Ele pede ao Senhor. Ele diz: Senhor, que os meus inimigos não me vejam derrotado. Não dê a alegria a eles. O verbo aqui é vacilar. Olha no verso 4, por favor. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. O verbo vacilar aqui significa oscilar. Como é que pode um pequenininho ganhar por um gigante, porque Deus foi com ele, e agora Deus não é mais com ele não, porque estão prevalecendo contra ele? Senhor, eu estou oscilando, eu estou vacilando, Senhor, e isso vai trazer ainda mais força bruta sobre a minha vida, sobre a minha nação, sobre o teu povo. Porque ele trabalha a ideia, gente boa. Senhor, eu estou oscilando. Perturba-se cada vez mais os meus pensamentos. Eu estou cambaleando, eu estou estremecendo. Se Davi começasse a vacilar, o povo fiel da terra prometida estaria em maus lençóis. Se esse salmo fosse cantado no dia que ele foi escrito, o povo de Israel dizia assim: vamos arrumar nossa mala, vamos para a nova terra. Eu fiquei sabendo que tem uma terra nova lá na América do Sul, e eu saí. Porque se o líder, se um homem forte está vacilando, está assim, esse salmo foi cantado depois que tudo foi resolvido. Agora você imagina se fosse compondo um salmo e clicando e colocando já na rede, na internet como é hoje, o estrago que isso ia acontecer. Mas esse salmo foi composto, foi colocado no saltério muitos anos depois, e nos ensina que é legítima a nossa dor e podemos lamentar diante de Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Alguns lamentos não têm respostas rápidas. Alguns lamentos não têm resposta rápida. E tudo bem, não tem resposta rápida. Não é tudo como eu quero. Ah, se fosse. Porém, tem salmos que nos dão a resposta de imediata. Esse aqui não. Dá uma olhadinha, por favor. Parece que ele está em desespero.
angústia. E aqui eu queria fazer uma diferença entre desespero e lamento. Primeira coisa, sua fé não é fraca se você chora. Sua fé não é fraca se você lamenta. Isso não é fé fraca, por favor. É uma pessoa de carne e osso, que está diante de um Deus que enviou seu Filho de carne e osso e sabe as nossas dores, sabe o que é sofrer. Algumas dores demoram. Alguns lamentos não têm solução nesta vida, viu? Disse isso no começo da reflexão e estou marchando já para as conclusões finais. Alguns lamentos nossos não têm solução nesta vida. Deus não tem pressa com o meu lamento e com o seu lamento. Mas isso não é desesperança. Tem diferença entre lamento e desespero. Desespero diz, não há Deus. Isso é desespero. Não há Deus. Não há esperança. Desisto. Lamento diz, Deus, eu não entendo. Estou com raiva. Estou quebrado. Mas ainda estou aqui falando com o Senhor. Essa é a diferença. Enquanto estivermos chorando e com raiva, falando com Deus, nós estamos mantendo a fé firme em Cristo Jesus. É por isso, e é isso que Davi está fazendo aqui. Senhor, até quando? Já vi quando a alma precisa gritar com seus problemas internos e externos. Quando a alma precisa gritar, olho no olho, gente boa. Deixa eu dar um exemplo de Jesus, que gritou, que teve dores. Jesus também lamentou. Jesus disse, Deus meu, por que me abandonastes? Um pouquinho de teologia, de cristologia, nessa figura aqui, nos diz assim, nossa, o meu Senhor, na hora da crucificação, que estava lá, ele disse, Deus, meu Deus, ele lamentou, assim como Davi disse, porque o Senhor virou o rosto contra mim, porque o Senhor não responde? Jesus lamentou, querido, Deus meu, por que me desamparastes? Ele está citando aqui o Salmo 22, que é um salmo de lamento. Ele não estava pecando, lógico, ele não estava pecando porque ele é santo, ele não peca, mas ele está aqui dizendo assim, é muito doloroso não ter resposta, meu Deus, na velocidade que a dor cresce. O texto continua, ele estava experimentando o abandono mais profundo que um ser humano podia sentir. Cristo sentiu abandono muito maior do que qualquer um de nós. E sabe o que isso significa para você? Significa que Deus entende a mim e a você. Ele não é um mestre que apenas está dizendo assim, eu sei o que vai acontecer, por conhecimento, mas não por envolvimento, por pele. Ele sabe a tua dor e a minha dor, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe o que é sentir abandonado. Ele sabe o que é lamentar. Quando você se sente abandonado por Deus, eu quero dizer a você que Jesus passou isso na cruz, por mim e por você. Quando você grita, por quê? E não recebe resposta, Jesus também gritou, por que me abandonaste? A cruz valida seu lamento, meu irmão. A cruz valida o meu e o seu lamento. Por quê, Senhor? Ela diz, sua dor é real, é tão real que o Filho de Deus precisou carregá-la. E a ressurreição, gente boa, não apagou o lamento. Porque quando Ele apareceu, Ele mostrou suas cicatrizes. Eu quero dizer que mesmo nascido de novo, das trevas para a luz, nós temos cicatrizes nessa vida que vamos lamentar. É quase inevitável, enquanto vida tivermos aqui,
estaremos sentados à mesa das lamentações e das consequências. Mas eu sou nova criatura. Quantas vezes na área jurídica eu vejo pessoas que de fato são os melhores cristãos que eu vejo hoje, mas antes de terem uma experiência viva com Cristo, fizeram besteiras gravíssimas, e responde, diz: Senhor, isso não vai se acabar não, Senhor. Eu digo: rapaz, isso não é uma questão de fé mais, é uma questão de responsabilidade social. E talvez você pegue 10, 15, 20 anos de cadeia. E você vai servir o Senhor do mesmo jeito, manter a mesma fé. Sim, pastor, eu vou manter. Alguns em pouco tempo abandonam essa fé, mas boa parte mantém sua fé. Louvado seja Deus por isso. Vamos terminar. Quando a alma precisa gritar, veja o verso 5 e 6. Você pode ler comigo, por favor? Descansa um pouco minha voz. Há uma só voz. Leia em voz alta aí, gente boa, gente amiga. Vamos junto, eu começo. No tocante a mim, dê ao Senhor por quanto me tem feito. A perspectiva do alto quando a fé abraça a dor. A perspectiva do alto quando a fé abraça a dor. Mas eu confio na tua benignidade. Há uma transição cruel aqui, viu? Crucial. A expressão no tocante a mim é transitiva aqui, é uma transição. Mas eu indica uma transição importantíssima do medo para a fé, do questionamento para a convicção nas promessas de Deus. Os inimigos que se regozijam em sua falsa segurança, Davi agora exalta e exulta no seu Deus que lhe responde, na hora que ele permitir. Repare, Davi não disse, eu entendi. Olha o texto. No tocante a mim, eu entendi. Ele não diz isso. E aqui é uma das experiências de vida que tem que ter idade, meu brother. Camadas e mais camadas de dias, semanas, meses, anos e décadas que nós entendemos, que não sabemos o porquê das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Muitos não têm nem o porquê. Davi não diz eu entendi. Davi diz o que diante da sua dor, da alma que está sofrendo? Confio. Tem coisas que eu não entendo, mas eu confio em Deus. Tem coisa que meu Deus, eu não faço isso com meu filho. E olha que eu sou de uma perspectiva tão aquém. E muito mais do Senhor. Eu não entendo muitas coisas que acontecem na minha alma. Mas eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Essa é uma triste notícia que eu dou para vocês, meus jovens. Não dá para entender muitas coisas não. Sirvo a Deus, livro e leio e vivo essa palavra o tempo todo. E acontecem coisas que eu digo, como é possível isso? Eu não entendo, mas eu confio. O Senhor está no controle de tudo. Sabe, há uma diferença entre entender e confiar. Entender seria, agora eu sei porque Deus permitiu isso. Agora eu sei porque eu me apaixonei por uma mulher ou por um homem na minha juventude, nos envolvemos, tivemos filhos, e foi a pior desgraça da minha vida. E agora estou pagando, penando. Agora eu sei. Por que aquele olhar dele e dela se cruzaram comigo e me fez o que fez? Agora eu entendo. Se a gente pudesse ter um diagnóstico como uma máquina de ressonância magnética. Se a gente tivesse condição de fazer e ter resultados assim. Os nossos maiores problemas não estão detectados pelo sangue que corre na nossa veia. É na alma, meu brother. É na alma. E só há um que pode ir na nossa alma, fora você e eu. É Jesus. Para fazer o bem. Fazer o
maravilhoso. Ele não diz assim, entendo, mas ele diz, confio. Confio é, eu não sei porquê, mas ainda creio que Deus é bom. Eu não sei porquê. Meu filho, aos 8 anos, com um acidente de um cabra que vinha chapadão, numa moto, atropela, e eu fico aqui agora. Eu não sei porquê. Porque eu, e não meu filho, porque ele, não eu. Eu ia a Fortaleza, eu não sei se a Aurita estava comigo nesse dia, eu acho que era Sara comigo e Vitor. A gente voltava de umas pregações, eu voltava de madrugada, 10 da noite, voltava, eu vinha de Pau dos Ferros, Fortalezão. E quando chega aqui na altura já de Currais Novos, há uma desgraça lá, corpos cortados ao meio por atropelamento, batida. E o policial fazia assim. Aí, quem estava no carro disse assim, papai, que desgraça, que desgraça. E outra vez estava, aí eu me lembro muito bem com você, Ivanilde. Um carro entra em colisão e morre 5 passageiros. Para a BR 232. Aí Ivanilde nunca saiu do carro para ver nenhuma formiga. Carregando um matinho verde. Ela do nada fez assim, abriu a porta, disse, eu vou ver. Eu e os meninos assim, Ivanilde, fica amor. Não, eu vou ver, eu quero ver. Ela dá 2, 3 passos, um rodoviário diz assim, senhora, nós estamos acostumados a ver e não temos condição. A senhora quer ver mesmo? Aí ela volta. Eu não sei porquê. Acontecem traumas grandes. Talvez tenha pessoas que tenham na sua família, pessoas que suicidaram, tomaram veneno, fizeram tanta coisa, perderam, e eram pessoas, gente fina, boníssima. Eu não sei porquê, mas eu confio que mesmo tragédias se abatendo na minha vida, na sua vida, creia que Deus continua bom. Não é porque Ele responde o que nós pedimos que Ele é bom por isso. Mesmo que Ele não responda, e mesmo que algumas coisas aconteçam que venha fugir da nossa compreensão, e vai fugir sempre, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Posso ouvir um amém dessa paróquia? Dessa igreja amada? Você não precisa entender para confiar. Você não precisa entender para confiar. A esperança não cancela a dor. A esperança não cancela a dor. Mas eu tenho esperança. Amanhã será melhor que hoje. Haverá um dia, mas a esperança não cancela a dor. Aqui é onde muitos pastores erram. Eles dizem, você está sofrendo, mas Deus está no controle. Esse mais, na nossa língua portuguesa, é negação. Se Ele está no controle, por que eu estou sofrendo? Você está sofrendo, mas Deus está no controle. Então Ele não está no controle. Porque tem um mais aqui, é um contraponto. Meu querido, não é mais Deus está no controle. Eu estou sofrendo e Deus está no controle. Eu estou sofrendo. E não é retórica não para vocês. Eu, Romeu, estou sofrendo. E Deus está no controle. Não é mais. Porque se é mais, Ele não está no controle, porque eu estou sofrendo. Eu sofro e Deus está no controle. Louvado seja o meu Deus, o seu Deus. As duas coisas coexistem. As duas coisas coexistem. O amor inabalável de Deus e os sentimentos de Davi, que são meus sentimentos e seus sentimentos. Quando a alma precisa gritar, o lamento também é coletivo. Até agora só abordei o lamento individual, lamento coletivo. Não é só sobre você e eu. Até agora eu falei sobre lamentos pessoais, mas a Bíblia também fala de lamentos coletivos. O livro das Lamentações é para toda a Israel, toda a nação de Israel, para as 3 milhões de pessoas daquela época, lamentando, chorando pelos seus erros, pelos seus pecados, pelo desafortunar, pelo desalmar que há deles. Amós lamentou a injustiça social.
Jeremias lamentou a opressão dos povos durante anos, ele chorava e lamentava. Abacuque chega a gritar. Abacuque diz assim: até quando, Senhor, eu estarei clamando pelo meu povo? E o povo clamando com Abacuque. E hoje, será que a igreja presbiteriana do Pirangi perdeu a capacidade de lamentar coletivamente? Lamentos como a violência urbana que mata nossos jovens. Eu quase não vejo os meus irmãos no culto de oração, quanto mais ver os meus irmãos orando pelos jovens que estão sendo desafortunados e na óbito nas nossas comunidades. Eu quase não vejo vocês no culto de oração, quanto mais ver os meus irmãos como igreja local, clamando por justiça e lamentando pelos jovens que estão sendo mortos e alguns sendo exterminados. A desigualdade que deixa milhões na miséria. Se o culto for em algum condomínio de classe boa, alta, vai ter uma boa adesão. Mas talvez em algumas comunidades que nós temos congregações, talvez falte a sua presença. O racismo é estrutural que mata e oprime. Nós temos lamentado o racismo estrutural que mata e oprime. Nós temos lamentado a dor de muitos que sofrem porque não tem a fé que nós temos e abraçou uma vida sexual totalmente diferente da minha e da sua. Nós lamentamos quando morre um ser humano ou ficamos contentes porque era do LGBTQIA+. Onde estamos? Que lamento é o nosso? Lamentamos com a corrupção que rouba o futuro do nosso país, seja ele representante da direita ou da esquerda. Lamentamos com a corrupção que tem atrasado o futuro do nosso país, a ciência do nosso país, a educação do nosso país, o social do nosso país. Lamentamos. Ou só estamos preocupados com o nosso umbigo? Eu estou salvo, o resto que se vire. Que a nossa igreja lamente, dizendo: Senhor, um Brasil melhor, em nome de Jesus. Vamos terminar? Atenção. Quando o lamento precisa de ajuda profissional, atenção. Antes de encerrar, eu preciso falar isso aqui. É muito importante. Tem diferença entre lamento espiritual e depressão clínica. Tem diferença grande entre um lamento espiritual e uma depressão clínica. Se você está com o pensamento de se machucar ou de acabar com a sua vida, incapaz de sair da cama ou fazer tarefas básicas, sentindo que nada tem sentido há semanas ou meses, isolando-se completamente das pessoas, isso pode ser depressão. E depressão não é falta de fé. Depressão é uma doença, como diabetes, como pressão alta. E assim como Deus usa a insulina para tratar diabetes, Ele também usa terapia, psiquiatra e medicamentos para tratar a depressão. E assim como Deus usa tais medicamentos, que você possa também entender que lamento espiritual não é depressão clínica. São diferentes. Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Se você está enfermo, procure ajuda médica. Se você está doente emocionalmente, procure o médico. Deus não vai se ofender por isso. Tenha certeza, Deus não vai se sentir rejeitado, ofendido, porque você procurou um médico. O conhecimento foi dado por Deus. Toda a verdade é verdade, esteja na boca de quem quer que esteja, porque toda a verdade é capital de Deus emprestada aos homens. Foi Deus que deu conhecimento à ciência, Ele que derrama copiosas verdades para o nosso bem. Não se preocupe, assim, mas pastor, eu conheço alguns irmãos em crise, dizendo: eu não posso tomar esse remédio, eu não vou tomar esse remédio, porque eu estou negando a minha fé. Não, meu querido, não, você não está negando sua fé. É que o seu problema não é espiritual, é clínico.
depressão. Se você está assim, procure um profissional, um tratamento, porque sua alma está gritando e precisa de ajuda clínica. Permita-me terminar fazendo 3 aplicações práticas. O que é que vamos fazer com tudo isso que ouvimos nessa manhã? Primeiro, não finja que está tudo bem com você diante de Deus. Você e Deus, não tem o que você fingir. Lamente, fale suas dores, chore. Cada lágrima é uma oração sincera. Mas não digo que cada palavra bonita seja uma oração sincera. Mas a lágrima depura a angústia e a dor da tua alma, que pode transformar essa dor e angústia em alegria. Essa semana, reserve um tempo para Deus e com Deus. E chore, lamente, busque, desabafe. Eu lhe digo uma coisa, olho no olho, Ele aguenta o seu desabafo, o seu lamento, Ele aguenta. Talvez eu não aguento, viu? Tem coisas que eu não aguento. Tem alguns lamentos do irmão, eu digo, meu irmão, faça comigo não. Vocês não sabem o que é a vida de um pastor, 33 anos ouvindo algum. Tem lamentos que eu digo assim. Eu digo, eu tenho que ter a fé, tenho que sair desse olho do furacão. Tem lamentos. Agora pode lamentar diante de Deus, que Ele aguenta. Ele tem estrutura para isso. Posso ouvir um amém? Sabe, fazer um convite para você. Você não está sozinho. E você não está pecando por estar triste. Você não está sozinho e não está pecando por estar triste. Fala com Deus, desabafa, lamenta a Ele. Deus está mais perto de você hoje do que você imagina. Você não está sozinho e tristeza não é pecado. Para quem precisa de permissão para outra pessoa lamentar, talvez seja melhor você não chegar já falando, dando soluções. Se a pessoa pediu ajuda, deixa ela falar, diz assim, o que você quer falar? Ela vai dizer, e se ela não falar nada diante da sua pergunta, é melhor você não fazer outra pergunta, ficar calado, como os 3 amigos de Jó ficaram calados durante 3 dias sentados, olhando um para o outro. O problema é quando nós queremos falar da dor do outro, que não sabemos como é a dor. Aí vamos dar opiniões diferentes e podemos aumentar a dor deles. Ah, gente boa, gente amiga. Vocês notaram que hoje foi um dia, uma mensagem totalmente atípica do meu modo de pregar. Mas eu tive essa semana que passaram algumas pessoas chegando bem perto de tirar sua própria vida, da sua lamentação profunda. Eu queria dizer assim, vou pregar para a igreja, que a alma tem vezes que precisa gritar. Quando a alma precisa gritar, grite para Deus, lamente diante dEle. Veja como termina, por favor, o verso 6, e aqui eu prometo terminar aqui. Alex, estamos juntos? Olha o que diz o verso 6. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ei, Deus não fez, Deus não está fazendo. Ele está se referindo, eu, Senhor, mesmo não tendo minha resposta, e o meu lamento não tendo resposta, pelo que o Senhor já fez na minha vida, eu louvarei o Senhor sempre. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Então Ele está dizendo que Deus passou a fazer, Ele respondeu, não. Meus queridos, olho no olho, gente boa, gente amiga, potência. Eu, desde os 17 anos, ando no caminho do Senhor igual a você, tenho andado no mesmo caminho. Coisas maravilhosas. Se Ele não fizer mais nada novo, de novidade na minha vida, já está de bom tamanho. Eu sei que minha alma tem a esperança. Mas eu digo assim, Senhor, por favor, só não aumente a pressão, porque depois de 55 anos, muita pressão machuca a gente. Diminui, Senhor, me ajuda. Já é suficiente o que nós temos sobre Deus para dizer, eu louvarei, não importa qual for a circunstância. Eu queria convidar você, no meu esboço
A minha ordem de culto aqui eu coloquei: deixar a igreja calada agora. Eu não vou orar em voz alta, não vou pedir que ninguém ore. Pedi a Alex: Alex, pega a flauta e canta e toca Tu És Fiel. E você no seu lugarzinho vai estar fazendo sua oração silenciosa, seu lamento a Deus. Vamos fazer isso? Cada um no seu lugar, faça sua oração. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Quem quiser continuar sentado, continue. Mas é seu lamento, é sua oração. Oremos ao Senhor. Pai, hoje trouxemos diante de Ti nossos lamentos. Tu conheces cada lágrima, cada pergunta sem resposta, cada dor que não sabemos nomear. Obrigado por não te assustares com a nossa honestidade. Obrigado por Jesus, que lamentou conosco na cruz. Obrigado porque podemos estar quebrados e amados ao mesmo tempo. Para quem está no vale há muito tempo, dá força para mais um dia. Para quem acabou de entrar no lamento, dá coragem para ser honesto contigo. Para quem precisa chorar com os que choram,
da compaixão verdadeira. Ensina-nos a trocar. Até quando, Senhor? Para em tuas mãos estão os meus dias. Lembra-nos que lamentar não é desistir, Senhor. Lamentar não é desistir de Ti. É se recusar a abandonar o relacionamento, mesmo quando dói. E dói, Senhor, dói muitas vezes, dói muito. Que assim como Davi, possamos transformar nosso sofrimento em cântico. Não porque precisamos respostas, mas porque escolhemos confiar em Tuas benignidades inabaláveis. Em nome de Jesus, que chorou, que lamentou e que ressuscitou. Amém.